Tem gente que fala assim, ai, Bia, como é que você faz com o paciente que não faz o que você disse? Nada. Às vezes não é a hora da pessoa. Eu sempre digo isso. Tudo tem tempo. Tudo. E talvez a coisa mais engraçada e generosa que a gente possa fazer para uma pessoa, às vezes é só ouvir. Porque o tempo dela vai chegar. Aí as pessoas falam assim, você tem paciência, fulano já falou isso 10 vezes. Ok, é porque a hora dele não chegou. E eu faço isso por bondade, talvez por sabedoria. Porque a gente sabe, tipo assim, a ficha cai para cada um num determinado tempo. Aí alguém vai dizer assim, e se nunca cair? Não era nessa vida. Também pode acontecer. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo para a gente. Para a gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter coragem, resiliência, para a gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Vamos lá, falei uma opção de nome difícil, mas agora a gente vai detalhar. Autoconhecimento é aquilo que eu falei. Você tem que dizer para você o que você é, quem é você, quais são suas melhores partes, quais são suas partes que você tem que melhorar. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país, por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque e peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele podia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina um perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas... Não, isso não presta. Tá, joga no chão. Ele vai catar o chão. Então, quando a gente fala ele é ruim, não. Ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, a minha secretária que trata de agenda, minha, é perfeccionista. Ela é totalmente perfeccionista. Se eu inverto alguma coisa, ela não está na ordem errada. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito na minha ordem. Mas eu preciso disso, porque eu tenho TDAH. Eu sou oposto, eu sou aquela pessoa que eu não paro. Então, está tudo aqui na minha cabeça. Às vezes a cabeça falha. Aí você tem que ligar para o perfeccionista e falar assim, perfeccionista, o que eu tenho para fazer exatamente agora? Então, é a melhor parceria para mim em trabalho, é o perfeccionista. Agora, ele sofre comigo? Sofre. Muito, muito. Mas a gente se complementa. Né? É o hiperativo com o perfeccionista. Outra coisa também, a pessoa que é muito social. Você pega uma pessoa dessa, vai botar no laboratório de pesquisa, ela vai falar com as bactérias. E contaminar todo o processo, por exemplo, de produção de uma vacina. Entendeu? Vai. Então, tira ela de lá, deixa o perfeccionista, que o perfeccionista vai ficar vendo a bactéria reproduzir, vai ficar vendo quantas colônias deram, vai medir. Por exemplo, arquiteto. Todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque. Porque fazer aquelas medidas todas... Você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro. Você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente, ele vê o quadro torto, ele não vai mais. Aí você faz assim, pode ir lá, ajeita, pode ajeitar. Aí ele fica bem. Então, esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil, na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo, né, do reino animal neste planeta? Colaboração. Só isso. A gente resolveu colaborar um com os outros. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então, a burrice a gente competir como se o outro fosse inimigo. Não tem sentido.
Isso. Por exemplo, uma empresa que faz com que os seus colaboradores fiquem competindo entre eles é burra. Porque o que vale para uma empresa? Todos nós somos descartáveis. Todos. E todos nós devemos morrer um dia. É uma das regras do universo, não fui eu que fiz. Tá? Muito bem, tudo vai continuar? Se a gente deixar um legado, vai. O que importa numa empresa? Qual é a filosofia da empresa? Eu tenho que ver se eu, como pessoa, me adequo àquela filosofia e eu tenho que ajudar para que isso seja um legado passado à frente. Porque, assim, é muito bom a gente ser elogiado, é muito bom isso, mas, assim, não tem sentido se você não tocar a vida dos seus colegas. Não tem sentido. O busto que vão fazer da gente vai ser para pombo fazer cocô. Você se depara com a seguinte situação: acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.